Olá! Hoje eu vim contar para ti sobre a obra literária do Chico Buarque de Holanda. Normalmente, quando a gente fala do Chico, a gente se associa diretamente à música, né? À canção, porque ele é um dos maiores compositores vivos da história da música mundial. Entretanto, a gente até sabe que ele publica alguma coisa de livro, mas é pouco abordado no nosso cotidiano. Só que vem aparecendo, né? Você sabe que o Chico costuma cair quase anualmente no Enem com as músicas, mas a tendência é que depois de ele ter ganhado o Prêmio Camões de Literatura, a gente veja aparecer também outros elementos. É legal conhecer e por isso que eu vou te mostrar. Então assim, o Chico ele tem uma primeira fase que vai ali da década de 60, final da década de 60, até o final da década de 70. Essa fase da literatura dele tem teatro, ópera e romance, novela. E aí o que a gente tem aqui? Por exemplo, Roda Viva, Calabar e Gota d'Água são obras teatrais que são baseadas em questões históricas ou em obras que já existiam. Calabar, por exemplo, fala de um homem pernambucano que foi catequizado pelos jesuítas e resolve então comprar a guerra pelos católicos, pelos portugueses, contra os holandeses, na época da invasão holandesa. E isso é uma peça teatral que depois vai se tornar um musical. Então ele vai trabalhar com referências históricas bem fortes. A gente tem Fazenda Modelo, que é uma novela que vai trabalhar com uma crítica à ditadura militar, trabalhando com uma alegoria, onde no livro não são pessoas, são bois. E aí ele vai discutir todas as coisas que acontecem na ditadura brasileira a partir da ideia de uma fazenda com bois, vacas e bezerros. Então essa coisa da metáfora que é tão forte na obra buarquiana aparece aqui com Fazenda Modelo, sendo, né, uma grande metáfora, uma grande alegoria. A gente tem também a Ópera do Malandro, que vai trazer muito o cotidiano do Rio de Janeiro. Então assim, essas obras aqui são obras que trabalham com essa coisa do musical e do teatro, vão desenvolver um olhar mais metafórico para o cotidiano, tem uma linguagem super direta, não é muito subjetivo, não é algo que é muito descritivo. A obra buarquiana não é uma obra descritiva, ela é uma obra mais objetiva, apesar de ter elementos poéticos. E aí a gente tem os romances que são mais contemporâneos. É a partir do romance Estorvo e Benjamin que a gente começa a ver algo mais contundente literariamente na obra do Chico. O que eu quero dizer com contundente? A gente tem aqui romances que são esses aqui, né, que vão de publicação ali da década de 80 até o início dos anos 2000, que tem histórias que caracterizam-se com início, meio e fim, personagens muito mais complexos, análise psicológica e romances que vão trazer de novo a cara do Rio de Janeiro. Por exemplo, Benjamin mostra muito essa questão da cidade do Rio, envolve uma pessoa, um homem mais velho, uma menina mais nova, as crises e os encontros que eles têm ao longo da história deles. A gente tem aqui Budapeste, que não é sobre o Rio de Janeiro, mas é muito sobre a linguagem e a colocação de um homem carioca em outro lugar do mundo e como a linguagem se desenvolve, mesmo que a gente tenha dificuldades de entender a língua, por exemplo, e a linguagem é o principal material de Budapeste, é sobre como se constrói um livro, sobre como se comunica que Budapeste fala. Então é um livro muito interessante por ser metalinguístico, né? O Leite Derramado já vai falar sobre um homem que conta a sua história e ele é baseado numa música que chama Velho Francisco, que é uma música do próprio Chico, e ele resolve que vai transformar essa música num grande romance. A gente tem o Irmão Alemão, que tem alguns traços biográficos, que ele conta a história do pai, que talvez tenha tido um caso com alguém na Alemanha quando trabalhava lá, e aí talvez esse irmão alemão tivesse ligação com o nazismo, então ele vai costurar uma história biográfica, mas também
trazendo elementos fictícios. Então, todas as histórias contadas por ele trazem essas características. Um aprofundamento psicológico bastante grande, várias retomadas históricas, muita preocupação com o refinamento da linguagem e também um pouco do retrato do homem brasileiro em vários lugares diferentes. E a gente ainda tem a publicação de Essa Gente Anos de Chumbo, que são aí dos últimos anos, que ele vai colocar e falar das disputas de narrativas políticas e de realidades políticas que tomam o Brasil a partir dos anos 2019. Então vai ter aqui uma narrativa muito contemporânea, muito seca, direta, que faz uma crítica social que remete bastante ao tempo em que o Chico lutava contra a ditadura militar nas décadas de 60 e de 70. Então fica ligado aí porque o Chico todo ano tá no Enem, né? Até mais!